Oi, pessoal, boa noite. Então aí a galera IME, espero que vocês estejam aí presentes. Hoje a gente vai fazer uma aula super importante, né, galera? Então, geralmente as provas de vestibular têm seus formatos e a gente sempre está conversando, né, aqui no Estratégia Vestibular sobre todas as instituições, né, todas as bancas que preparam as provas. E hoje eu preparei uma aula super especial, mega especial para você que vai fazer o vestibular IME. Então, a gente anunciou, fiz o chamado realmente para poder atrair os alunos que querem passar no IME. Você que tem o sonho, né, de estudar no IME. Então, é o seguinte, a prova do IME ela tem um formato, como todas as outras, e ela tem a escrita de parágrafos em inglês. Então, a prova de inglês é uma prova especial, ela vale ponto, apesar dela ter peso 1, ela é eliminatória, ela não é só classificatória. E essa prova do IME, ela é uma prova extremamente importante e os tópicos que a teacher vai explicar para vocês são mais ou menos da forma que você tem que fazer para você passar e conseguir a sua aprovação no IME. Então vamos lá, eu vou começar a mostrar para vocês os slides, vou comentar como é a prova, vou falar para você o passo a passo para você conseguir a sua aprovação e daqui por diante a teacher vai explicando como você deve, né, se comportar no dia da prova, como que você deve se preparar para esse grande dia da prova do IME, porque vocês fizeram a primeira fase. E agora na segunda fase? Como que será essa prova aí de inglês e de português, certo? Então a teacher vai mostrar aqui para vocês. Então a gente vai falar aí da prova de inglês da segunda fase do IME. E como é essa prova dissertativa? Da forma que foi feito o chamado, que você ia saber como é a prova dissertativa do IME. Como que é essa prova? Quais são os seus anseios? Como que você acha que vai dar certo? Porque eu escuto as pessoas dizerem, é muito difícil, teacher, é uma prova complicada, é uma prova impossível de fazer. Nada é impossível, tudo tem técnicas. É uma questão de você saber usar essa técnica, é uma questão de você pegar a prova e saber como que você vai conseguir acompanhar o raciocínio dessa prova. Ela tem mais ou menos uma receita, então ela vem há muitos anos de uma certa forma. Tiveram algumas novidades que aconteceram na prova do ano passado, eu vou comentar com vocês uma a uma. Mas, de forma geral, vou falar para vocês como que é feito. Os textos são longos? São longos. São textos longos, são textos que exigem uma leitura, mas eu vou explicar para vocês a técnica, como que você encontra a palavra. Enfim, a teacher vai dar para você o passo a passo para você realmente conseguir fazer com que essa prova seja possível. Na verdade, ela vai ser possível. Você tem que sentir segurança na hora de realizar a prova de inglês do vestibular do IME, ok? Então, é o seguinte, eu coloquei como é a prova dissertativa do IME. Como que é essa prova? Então, o exame intelectual será composto de duas fases, a primeira e a segunda. Vocês já fizeram a primeira, então quem está aí se preparando para a segunda. A primeira fase, caráter eliminatório, e daí fez a prova de matemática, de física, de química, né? Vocês fizeram esta etapa, coloquei aqui só para ilustrar. E a segunda fase? A segunda fase constará 5 provas. 3 discursivas das matérias específicas, então vocês vão fazer matemática, física e química, e 2 objetivas discursivas, a de português e a minha, né, a nossa prova de inglês. Eliminatórias e classificatórias, viu que eu falei para vocês? Então você vai ter essas duas versões. O que é eliminatório e o que é classificatório? Então, de acordo com os respectivos pesos especificados, né, no IME, descritas no MIC. As provas de português e inglês serão realizadas no mesmo dia, com um tempo total de realização de 4 horas de prova. E a redação terá caráter apenas eliminatório. Então, a redação, ela é eliminatória, mas a inglês é classificatória. Então, vocês viram? Você tem que garantir uma boa prova de inglês. Teacher, vou ter que saber escrever. Vou mostrar para vocês, é o que eu disse no início. Vou ensinar para vocês essa receita, essa forma, que tem como você fazer a prova. Tem como você responder, tem como você interpretar. E tem como você responder, tem como você resolver a questão de escrever, ok? Tem todo um sistema, uma forma que você consegue buscar palavras no seu vocabulário, no que você já leu, no que você estudou, no que você pesquisou. E tem uma forma também de você começar, tem os linkers, né, os conectores aí, que vão fazer com que você desenvolva bem, tá bom? Então, eu vou continuar falando da prova aqui para a gente desmitificar, começar a separar as coisas e ver como que vai ser essa prova aí do IME, hein? Então, vejam, né? Vejam só, então, como que a prova é feita, né? Vocês fizeram essa, então vocês vão fazer a de matemática, a de física, a de química, a de português. E aí, aqui está a nossa prova de inglês. Ela vai ser no dia 31 de outubro e ela tem o peso 1. Daí agora, o que a gente tem que ver aqui?
Agora, uma coisa engraçada. Coloquei aqui propositalmente para mostrar para vocês. Quando você abre o edital do IME, você procura todas as matérias, o que você tem que estudar. Então, vai estar lá no edital o que você tem que estudar de matemática, o que você tem que estudar de física, o que você tem que estudar de química, o que você tem que estudar de português, o que você tem que estudar de inglês. Então, eu coloquei aqui uma comparação, o que é que você tem que estudar de matemática. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Então, a teacher colocou aqui, ó, olha, você acha os anexos? Então, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo a matemática, era o primeiro que estava lá. Então, olha só, você tem aqui o tópico 1, teoria de conjuntos, funções, números complexos, polinômios, blá, 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 tudo que vai cair. E olha o que está escrito no de inglês. Tradução para o português de textos em inglês, correspondentes ao nível do segundo ciclo completo. Desenvolvimento em inglês de pequenos trechos em resposta a perguntas formuladas. Interpretação de texto. Gente, eu até coloquei isso aqui. Really? So, really? Is it true? So, you just have to translate. Tradução. Translation and write a paragraph. Só isso que você vai fazer? Não é só isso que você tem que estudar. Como que você estuda traduzir? Ah, eu vou estudar tradução. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar até ficar traduzindo em casa? Não, gente. Eles colocam isso porque subentende-se que você vai saber traduzir as palavras principais, ou pelo menos a ideia, para você compreender o assunto. Porque se você se apegar a traduzir o texto inteiro, os textos são longos. Então, você vai traduzir o texto inteiro. Você vai ficar traduzindo muito tempo, você vai perder tempo nessas traduções, e quando você conseguir traduzir tudo literalmente, você traduz ao pé da letra, quando você voltar no primeiro parágrafo, já esqueceu o último, tem que ter muita concentração. Não dá tempo de você escrever essa tradução na outra página. Traduziu aquele texto inteiro de 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. Daí tem as expressões idiomáticas, tem os phrasal verbs, tem os falsos cognatos e tudo mais que está dentro do texto. Então, e se uma palavra que você traduziu tem outro sentido? E se uma palavra que você traduziu é um phrasal verb? E daí ele está ali, give something, você traduziu como dar, doar, e é give up, é desistir. Se você traduziu o take como pegar e estava take on alguma coisa que é assumir. Então, né, como a teacher até deu aí, faz parte do programa aula de phrasal verbs. Então, você tem que entender que a tradução por si só, ela não ajuda sozinha. Você tem que utilizar técnicas. Então, tá no edital aqui, tradução e interpretação. Você vai ter que traduzir algumas palavras que já fazem parte do seu vocabulário, dos seus estudos, né, do que você vem desenvolvendo de exercício, do que você tem feito de listas. Nosso material tá aí completo, tem várias listas de exercício, de todas as disciplinas. E no material do Teacher Andréia, eu sempre coloco para vocês as traduções no final do material, para você não precisar jogar no Google, você não precisar fazer essa busca. Então, eu traduzo, literalmente traduzo para você para quê? Para enriquecer o seu vocabulário. Então, enriquece o seu vocabulário, aprimora as coisas que você tem que saber, e daí você não vai precisar fazer esse trabalho de tradução. Você vai ter que compreender de forma geral. Vou mostrar aqui que são as técnicas de skinning e scamming. Então, você vai ter que saber utilizar a técnica e como que você faz para você chegar, né, no assunto, no tema central, na ideia que você tem que conseguir para entender os textos do IME. Então, continuando aqui, vou mostrar para vocês. Eu coloquei really. Então, a tradução e o desenvolvimento, que é o que eles falam, exige muita coisa para chegar nisso. Então, vejam aqui. O que aparece é interpretação de texto. A grande verdade é que todos os vestibulares, de forma geral, assim como o IME, quando você procura o que vai cair na prova de inglês, está escrito nas provas de inglês interpretação de texto. Então, o que está nas entrelinhas? O que está omitido nessa mensagem de interpretação? Vou mostrar para vocês agora. Interpretação de texto, para você interpretar um texto, você tem que saber as palavras desse texto. Você tem que saber os verbos desse texto, porque é uma ação que liga a outra, né, a estrutura. Você tem que saber as expressões que estão encaixadas. Você tem que saber regionalismo. Se aquele texto está falando de algum lugar, então às vezes tem uma expressão ali que é mais utilizada num país do que em outro, numa cidade, num estado. Você tem que saber estruturar mais ou menos, se tem alguma coisa que está fora de ordem, um sujeito que veio para frente, então você tem que entender ali daquela estrutura também de sujeito, verbo e complemento. Você tem que saber palavras, que é vocabulário, então não tem aqui vocabulary, so study vocabulary, texts, grammar, não tem aqui, né, preposition, adverb, adjective, e tudo isso tem que saber. Porque a prova vai te perguntar, o termo da linha 12 equivale a, só que isso é em inglês. The term on line 12, it refers to, according to the text, which alternative is the right one? Então, a prova do IME é inteira em inglês. So,
of course you do speak English, né? As pessoas estão assistindo provavelmente têm you have a fluent English. Because if you don't, how can you do the test? So, the test is in English? Yeah, the test is whole test, the entire test in English. Então, você vai pegar a prova, você vai ler a prova inteira em inglês. Não tem pergunta no Portuguese. No Portuguese at all. Não tem nenhuma questão em português. Você vai ter que ler as questões realmente, de fato, em inglês. Então, tem que saber a técnica para poder conseguir fazer isso. A teacher colocou aqui uma imagem, né, interpretação de texto. E agora olha o que eu coloquei ao lado dessa imagem, para vocês terem uma ideia real de tudo que faz parte da sua prova do IME. Vejam lá. Então, ó, tá lá, prova de inglês, interpretação de texto. Mas vejam só. Olha o que vem aqui. Wow, yeah, wow. That's a lot of things. Muitas, muitas coisas. Então, vamos ver lá. Começando aqui, ó. Interpretação é o principal? Yeah. Então, você tem que fazer reading. Sim, a gente tem que fazer reading. E, principalmente, comprehension. Você tem que fazer text comprehension. Tem, sim. Text comprehension. Sim, de fato, vai haver a compreensão de texto. Mas, dentro deste texto, e aqui agora eu vou mostrar as várias, né, os vários tópicos, as várias vertentes, tudo que pode ser explorado nessa prova. Tudo que pode ser explorado, não, tudo que é explorado. We have all of these items on the test. Vocês vão ver que tudo isso está incluso. Tudo. Everything. All of the items. Let's go, come on. Vamos ver lá. Então, tem question words, teacher? Tem. O que é que são esses question words? Os WH questions. Então, vão ter what, which, who, where, vários tópicos desse dentro do texto. Por exemplo, ele pode colocar no texto assim, no texto pode estar, the scientist doesn't know which of the elements are the truth. Ou, the scientist doesn't know what is going on, which element. Ele não sabe qual elemento. Daí ele vai te perguntar se o which, for example, the sentence, the scientist doesn't know which, the term, e aí o termo que vai estar destacado provavelmente seja o which, ou seja, o what, porque trabalham esses pronomes relativos e os questions aí, refers to, ou então, can be replaced, pode ser substituído. Ou então, according to the text, e daí eles colocam várias alternativas dizendo que o which definiu. The term which defined, showed something, mostrou alguma coisa. Daí, se você conhece o termo, você sabe que ele vai mostrar. Porque ele é um pronome relativo, então ele se relaciona ao substantivo que veio antes dele. Continuando, daí depois eu coloquei aqui preposition. Você tem que saber preposição? É claro que tem que saber preposição. Não está escrito isso para você estudar, mas você tem que saber. Porque se está lá perguntando, e eu vou falar o formato da prova e começa com as lacunas. Se você está lá com o texto em mãos e daí está falando, the paragraph number 2 in line 20, it means that the person was seeking something. The person was holding something. Então, você fala seek. O que é seek? De S-E-E-K. É o verbo procurar. É um sinônimo de look for. Agora, se for seek com I, S-I-C-K é doente. Fala-se da mesma forma, né? Seek, seek. O outro é um pouco mais longo, igual deep, que tem esses dois S com somzinho de I. Então, seek seria a alternativa correta se no texto tivesse o verbo look for. O phrasal verb look for, que é procurar. Então, as alternativas vão estar lá os verbos. E daí tem as preposition. Pode ser que ele pergunte se a preposition, the correct preposition for the term on the line, blá, 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 is the preposition away, about, for, at, in. Então, tem isso nas lacunas. Quando eu mostrar o formato, tem as lacunas. Daí, eles perguntam coisa de preposição, sim. Eles colocam lacunas com verbos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, continuando, deixa eu mostrar o restante das coisas que tem. Vejam, pronouns, tem pronome? Tem pronomes, exploram muitos dos pronomes. E muitas vezes, esses pronomes estão sendo explorados nas alternativas, como eu falei para vocês, todas em inglês, e você tem que, de fato, conhecer o pronome. Então, não adianta nada se você conhece o pronome separado, você não sabe como identificá-lo dentro do texto. Então, você estudou lá, decorou, né? Você estudou lá no seu English course lá. Então, eu vou saber que é my, you, your, he, his, she, her. Então eu vou ver aqui qual que vai ser o pronome
que vai fazer, por exemplo, o reflexivo. Yourself, himself, yourselves. Daí, lá no texto do IME, está dizendo, according to the text, people are trying to find themselves at the forest. E daí não falou isso, que eles estão conseguindo encontrar eles mesmos. Falou que eles estão perdidos e precisando de ajuda. They're lost and they need help. Eles estão tentando encontrar eles mesmos procurando? Sim, e tem o themselves, que seria um pronome reflexivo. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber o pronome, como eu falei, tem que saber a preposição. Tudo isso está envolvido dentro dos textos inteiros do IME e você tem que ter noção. Porque se você não souber cada item desse, você não vai conseguir entender o seu texto. E é o processo que eu estava dizendo, não é só traduzir. Não adianta você traduzir se uma preposição te frear, se você não tiver a noção dessa preposição. E não adianta também você traduzir se uma dessas palavras, um tempo verbal, bloquear você. Porque daí você não continua. Você não consegue dar continuidade para aquela tradução. E se você inventar de só traduzir, o que vai acontecer? Se chegar em um momento que uma palavra te travar, um parágrafo, por exemplo, você não conseguir entender, daí você vai desanimar e você vai ficar um pouco perdido. Então, o certo não é você fazer tradução por traduzir, ok? Vamos aí nos guiando, a teacher mostra os tópicos que vocês têm que saber. Eu vou falar um pouquinho de cada um e vou situar vocês como que vocês estudam cada um desses de forma tranquila para você ter essa segurança. Claro que você, provavelmente tenha o material para poder acompanhar todas as aulas e se você ainda não tiver estudado tudo isso que a teacher vai falar que é necessário, realmente você vai ter que fazer aí um apanhado geral, ok? E hurry up, porque vai ser bem necessário tudo que a teacher vai mostrar aqui. Então, vejam lá. Eu coloquei também que precisa, além, deixa eu apagar aqui que a teacher riscou, Então, além dos question words, que eu já falei, preposition, tem que saber sim. Pronouns, que são os pronomes que eu falei agora, podem ser reflexivos, possessivos, todos os tipos de pronome. Vocabulary in general, o vocabulário em geral. Então, esse daqui a gente adquire com o decorrer do tempo. Eu sempre falo nas minhas aulas inteiras, todas as aulas que a teacher deu desse curso aqui do Estratégia de Vestibulares, todas, da aula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a aula 12, que é a nossa última aula do nosso curso completo, eu tenho dito para os alunos o quê? Please, you have to read The Economist, The Guardian, Time, Newsweek e todas as outras. So they are the sources, são as fontes. Você tem que pesquisar. You have to read, you gotta read, you need. Você tem que ler essas fontes. Você tem que buscar informação. Então, você tem que estar em dia com esses estudos aí. Tem que estar lendo esses jornais, essas revistas, tudo que é. Ou assistindo, no mínimo, alguma coisa, colocando a legenda em inglês, The subtitle English. Você escuta, você lê em inglês. Tudo que você for fazer no seu próprio computador, quando você está estudando, trabalhando, coloca as ferramentas, coloca o teclado do seu celular, na língua inglesa. Tenha contato com a língua. O mínimo de contato que você tem está te ajudando. Então, tem que ter contato, a prova é inteira em inglês e é bom para você também saber inglês. Você vai precisar para essa prova aí o tempo inteiro. Okay? Então, vocabulary, a teacher falou de question words, as preposition, pronouns, vocabulary. Tem que saber vocabulário em geral? Sim, muito vocabulário. Connectives. Esses conectivos, eles vão ser importantes principalmente na hora de escrever o parágrafo, que uma palavra se conecta com a outra. A teacher vai mostrar para vocês os conectivos, que tem gente que chama de linkers. The usual ones, the most important ones. Aí os que são realmente importantes. Continuando, eu coloquei que você também tem que saber phrasal verbs. Inclusive, no material do Estratégia, a gente tem essa aula aí de phrasal verbs disponível para quem quiser assistir, que são super importantes. Tem phrasal verb na prova do IME? Na prova inteira. Cada texto que a teacher peguei os textos dos últimos 10 anos, 12 anos, 15 anos, peguei as provas aí do IME de muito tempo, fui resolvendo essas provas para vocês, para poder incluir os exercícios no material, para poder perceber qual o estilo de exercício, como que eles trabalham e o que tem. Gente, isso que eu estou colocando aqui é o que tem nas provas. Eu abri a prova, tem na de 2013, tem na de 2008, na de 2014, na de 2018. Todas as provas têm phrasal verbs. A lot of phrasal verbs. Expressions, e aí o que vai constar? Idioms and passive voice, vocabulary, pronouns, all kind of pronouns, preposition, everything. Então, assim, importantíssimo ter contato, ok? Very, very important. You gotta read a lot. Daí eu coloquei também regular and irregular verbs. Então, você tem que saber verbo regular e irregular
Tem, porque chegar no dia da prova você vai ter que saber. Vão ter vários verbos que compõem e que estruturam as frases. Eu, inclusive, falo, né, nas aulas, assim, alguns macetes, né, que o pessoal costuma chamar de bizu. Então, a galera aí, né, que realmente que tá querendo prestar um vestibular desse, né, você que quer o IME, ou às vezes você quer também ITAFA, algum vestibular nesse sentido, né, nessa área que você realmente almeja. Então, quando você vai prestar esse vestibular, esses verbos você pensa, porque verbo regular e verbo irregular, os regulares são fáceis. Não tem questão de fácil e difícil, tem questão de você saber. E aí eu ensino sempre a regrinha nas aulas. Vocês que estão assistindo, né, provavelmente quem está acompanhando as minhas aulas já deve ter escutado isso. Que você vai fazer um verbo no passado, você vai transformar ele no passado, e aí o bizu que eu passo é o seguinte, você pega esse verbo e coloca no passado para você, e vê se dá certo o finalzinho ei, igual eu uso, usei. Eu falo, falei. Eu pratico, pratiquei. Se quando você faz a ação com você e essa ação dá certo com o finalzinho ei, ele vai ser um verbo regular. 99,9%. That's alright. Por exemplo, vamos pegar alguns aqui que eu acabei de falar agora. Eu uso, usei. Use, used. Eu falo, falei. Talk, talked. Eu pratico, pratiquei. Practice, practiced. Eu ando, andei. Walk, walked. Eu trabalho, trabalhei. I work, I worked. Então ficou trabalhei, usei, andei, caminhei, tudo worked, walked, studied, talked, tudo com ed. Agora, se eu falo usei, trabalhei, estudei, agora eu quero falar dirigir, eu vou falar eu dirigei. Viu que você fez pra você, conjugou o verbo como se fosse você no passado e não deu certo dirigir, aí eu dirigi. Quando o verbo não dá certo em português, 99% dos casos ele vai ser verbo irregular que troca uma letra. Como no caso do drive, vai ficar drove. Troca de I, de drive, para O, drove. Viu que é um dos bizus? Outro também é o verbo beber. Então, eu usei, falei, andei, joguei, pratiquei, dirigi não é dirigei, e nem bebi não é bebei, é bebi. Então, do mesmo jeito que o dirigir drive fica drove, muda para O verbo drink também fica drank, muda para A. E no participo drunk. Então, viram? Então, é isso, é um dos bizus, é uma das dicas que faz ficar mais fácil para você. Você leu lá o verbo, então você conhece, você viu que ele está estranho. É um verbo irregular. E aí, se estiver perguntando se o passado dele é com ED, e você fez essa técnica e não deu certo o EI, ele não é o passado com ED. Podem haver, né, 5 alternativas, cada uma delas falando que ele é regular ou que ele seja irregular. Daí você já tem essa noção, tem como você responder. Uma das dicas. Continuando o que a teacher falou que vocês têm que saber, também tem adverbs. E esses adverbs, eu tô vendo aqui que o pessoal tá colocando aqui no chat, né, pessoal, ó, quem colocou aqui, ó, o Maxwell falou que nem sabia que tinha prova discursiva de inglês. Tem a prova discursiva, e a prova discursiva de inglês são 20 questões, 20 questions. 20. Para quem gosta da pronúncia britânica, 20. So, you have 20 questions to answer and 2 writing. Daí, além de você ter 20, viu, Maxwell, discursivas, você ainda tem 2 objetivos. Você tem 2 parágrafos em inglês para escrever, que na verdade é o foco principal dessa aula de hoje, que a teacher, né, chamou de aula e até algumas pessoas, né, falaram de webinário, assim, como se porque a gente está esclarecendo muitas dúvidas sobre essa prova daí. Viu? Quem tiver dúvida, galera, pode perguntar aí, viu? Como a gente está ao vivo, pode ir perguntando tudo que vocês quiserem saber. Perguntar mesmo de formato, perguntar mesmo de prova, o tipo de questão que cai, eu vou mostrar. Vou mostrar de anos anteriores, vou mostrar a última, que realmente é a que a gente usa de modelo, para ver se o IME vai seguir. Mas, enfim, perguntem. Perguntem para tirar todas as suas dúvidas. Semana que vem é a segunda fase, vocês vão arrasar. A teacher vai te ajudar, ó. Count on me and I can help you. Então, aqui, a teacher colocou, né, question, preposition, pronoun, vocabulary, phrasal verbs, olha só, adjectives. E os adjetivos, sim, os adjetivos caem, tem muitos adjetivos que são as qualidades. Então, você pensa, uma coisa qualificou a outra. E aí tem todo o macete, né, na nossa aula de substantivo, aula de adjetivo, de como que você identifica esse adjective, essa quality dentro da frase. Tem como você identificar, geralmente ele vem antes do substantivo, não é igual ao português que a gente fala, por exemplo, garota alta. Então, em inglês fica tall girl, alta garota. Então, tudo isso, assim, que são macetes que eu falo de coisas simples, mas quando você aplica para uma palavra mais difícil, por exemplo, que o trabalho é um trabalho exaustivo, daí ele é boring.
ou que alguma coisa seja cara demais, expensive, so expensive prices. E daí o IME pode perguntar assim que a linha tal, the term, according to the line, according to the first paragraph, there's something being qualified. Tem alguma coisa sendo qualificada. É porque tem um adjetivo. According to the last paragraph, there is a connection between two terms. Tem uma conexão, a connection between two. E daí a preposição que foi usada foi a preposição among, que é entre muitos. Aí ela é falsa, porque é between, que é para dois. Connection between two. Se for entre muitos, é among. Viram? Então, uma simples questão de preposition que resolveria essa questão. Então, você saber uma preposição, você saber os verbos, você saber isso que eu falei agora de regular e irregular, te ajuda muito. Só que é ruim estudar gramática seca. É ruim estudar gramática usando uma grammar book. É legal você estudar dentro do texto, que é a forma como a gente prepara o material, a forma como eu fiz esse material para você. Todas as aulas têm o tópico gramatical inserido nos textos, nas frases, ilustrado e cheio de texto para você praticar. Daí você vai praticando de fato do jeito que é a prova. E não precisa ficar com medo não, viu? Quem está falando aí que ficou com medo, né? Que nem vai tentar. Pode tentar sim, é só você estudar bastante. O Thiago Lopes falou, estuda bastante. Pega a linha de raciocínio, você está assistindo a aula, vai pegando a linha, vai ver aqui como é que eu dividi o material, vou mostrar. Pensa positivo, tem como fazer sim. Tudo tem técnicas, tudo na vida são técnicas. Você tem que descobrir a sua forma de estudar. A forma como você vai encontrar esse caminho aí que você vai percorrer, tem jeito de você fazer a prova de inglês ficar fácil, não, ficar mais simples do que ela é. Porque eu falo isso também, né? Uma frase muito minha, que nada é fácil demais nessa vida. E nem é legal ser. É muito bom ter o desafio. Então são challenges. Os desafios da vida. Você tem que aprender a lidar com esse desafio. Como que você vai aprender? Adquirindo um bom material, estudando para valer, tendo seriedade, studying, keep on studying. Você tem que se manter estudando, read a lot, você vai ler muito. Eu vou dar essas dicas para vocês aqui, tá bom? Continuando, o que mais que você precisa para poder interpretar um texto? Você precisa também de saber as técnicas de scanning e skimming, que a teacher vai explicar para vocês como que utiliza. Claro que tem uma aula, né? Lembrando que tem uma aula inteira sobre isso. O nosso curso da aula 0 até a aula 12, na nossa aula 0 a teacher fala muito de skimming e scanning. E a nossa aula em 1 é inteira dedicada a essas técnicas. Então eu mostro lá textos, como que você começa a ler, como que você identifica palavras que são palavras-chave, que realmente vão te levar para o caminho de onde está a resposta daquele parágrafo, daquela pergunta, certo? São técnicas valiosíssimas, preciosas, técnicas que são utilizadas assim por muitos anos e a pessoa que sabe utilizar, ela resolve bem uma prova de vestibular, uma prova de mestrado, uma prova de doutorado. Então são técnicas, né, mesmo, que são aí conectadas diretamente com a leitura instrumental, o skimming e o scanning, ok? A teacher colocou aqui também, ó, passive voice, que são voz passiva. E daí, muito boa essa colocação aí, hein, o que seria do mundo desistimos. Inclusive, vou aproveitar e vou falar desse verbo aí, desistirem. Eu falei na aula de phrasal verbs hoje mais cedo. Até comentei com vocês também. O give é o verbo dar, doar, e o verbo desistir seria give up. Até alguém escreveu no chat, never give up. Nunca desista. É isso mesmo, não pode desistir. O que tem que encontrar é a técnica correta de estudar. Eu estava falando agora de quê? De passive voice. A voz passiva é muito difícil, até em português. Difficult. Yeah, everything is difficult. So you have to organize yourself. Put yourself in the study. Take the books. Take the material. Take the papers. Take the tests. Oh, the last year test. The last year before the other one test. Então você tá aí com os tests, last year. Exercises for a long time. Vem buscando exercícios aí. Vai conseguir resolver sim, vocês vão conseguir, você tem capacidade. Ok? Daí depois, eu coloquei aqui também idioms. Então, além de ter tudo isso que a teacher falou, você tem que saber o conectivo. Você tá sabendo tudo aqui, phrasal verbs, adverbs, adjectives, e aí tem voz passiva, ainda tem os idioms. O que é idiom? Idiom, por favor, please, please. Ninguém vai falar que é idiomas, né? Idioms são as expressões idiomáticas. Essa palavra,
idioms, é um falso cognato, porque em português a gente fala, né, estudo idiomas, em inglês no, we study languages. Inclusive falando em languages, né, quem está falando aí que você, né, você estuda espanhol e daí você fica o tempo todo, não que espanhol seja ruim, espanhol é uma língua, né, ótima, uma língua maravilhosa. Eu, assim, ainda mais eu como linguista, eu sou professora de inglês, sou professora também de outros idiomas, né, a teacher dá aula também. Eu dou aula também de outras línguas, né, de inglês, de francês, eu estudo alemão. Então, enfim, quando você estuda uma língua, é muito bom você conhecer essa língua. Inclusive, depois que você está estudando uma segunda língua, você já começa a estar com o seu cérebro mais apto a entender e conseguir compreender outras línguas. Só que a questão do espanhol nem é porque você vai se arrepender. É que se você estudar espanhol, você vai utilizar o espanhol sim muito, tanto para viagem quanto nos seus estudos, na sua carreira, dentro do IME. Vai ter alguns artigos que você vai querer ler de autores que escrevem em espanhol. Só que você vai precisar mais de inglês. Inglês, eu nem defendo isso como professora de inglês, não. Como eu disse, sou professora de línguas. Eu defendo isso, gente, porque eu percebo casos de amigos, família, colegas de trabalho. Na minha família mesmo, as pessoas que optaram por espanhol no vestibular, quem seguiu carreira, ou médicos, ou engenheiros, ou até o caso mesmo dentro de casa, da minha irmã, que é engenheira agrônoma. Então, ela fez a opção pelo espanhol. E daí agora ela está estudando inglês. Pede dica, até pegava aula comigo particular. Por quê? Porque vai precisar os livros que ela vai ler. E ela precisou no mestrado dela, precisou para poder dar entrada no doutorado, tanto para fazer a prova, quanto mesmo para a vida. Então, você é um futuro engenheiro, você vai precisar ler inglês, não vai adiantar. Os manuais que você vai ter contato dentro do IME vão estar em inglês. A sua vida inteira, a sua carreira inteira, tudo que você estiver fazendo lá, academicamente, vai ter alguma instrução de que você leia alguma coisa em inglês. Eu vejo pelos professores aqui, né, do Estratégia Vestibulares, os meninos aí da área de Química, o Thiago, o Tony na Física, né, e o Vitor na Matemática. Então, direto eles estão conversando, preparando aula, daí um fala pro outro, oh, você baixou, cara, o arquivo tal? Baixei, mas está em inglês. Então, um próprio arquivo que eles têm que baixar para poder resolver aquela prova, fazer a resolução de um exercício, eles, às vezes, têm acesso ao arquivo apenas em inglês. E eles contam também os livros que eles tinham que ler, né? Eles são todos alunos, né? Ex-ITA. Eles estudaram no ITA e alguns fizeram cursos aí, conhecem, e os nossos trilheiros, né? Tem as pessoas que são do IME. Então, esse pessoal mesmo da turma ITA e IME, que tem contato com nós do Estratégia, falam isso pra gente. O contato com o inglês, ele é amplo, ele é grande e ele te facilita a vida. Saber inglês vai facilitar a sua caminhada no IME, a sua carreira, né, universitária e a sua carreira também profissional. É importante demais saber inglês, gente, muito importante mesmo. Por isso que eu digo, não é como professora de inglês, especificamente. Eu digo isso como conselho para vocês. O inglês será necessário. E eu nem estou dizendo de viagens, nada disso. Além do mais, dentro do IME, vou mostrar aqui para vocês no slide, tem um projeto internacional, de internacionalização dentro do IME, que proporciona você fazer também um intercâmbio. Vou falar disso, estudos. Só que o que você precisa saber? Inglês. Porque você vai ter que fazer uma prova de proficiência. O seu teste de proficiência que vai comprovar o nível que você tem de inglês. Se tiver um nível intermediário para avançado, se for básico demais, daquele jeito que não atende, não tem como. Então, tá vendo? Até para você crescer dentro do próprio IME. Você vai conseguir. Então, a teacher falou desses idioms, que são as expressões. Tem as if clauses, que são as frases, né, aí que se acontecer uma coisa, outra, né, que vai ser a consequência, que é uma if clause. Tem paragraph composition, a composição de parágrafos, que é o que as pessoas acham mais difícil dentro da prova do IME. Porque a palavra composition traduzida como redação. Daí eu coloquei paragraph composition, que não é uma redação inteira, mas é um paragraph. Você tem que escrever parágrafo. Como você tem que escrever dois, porque são as duas questões objetivas, e como eles determinam o número de palavras, de 30 a 50, vocês vão ver aqui nos exercícios que antigamente eram palavras até 30, era de 15 a 30, e hoje em dia é de 30 a 50. Você tem que escrever dentro daquele número de palavras uma ideia coesa, você tem que ter coesão, tem que ter coerência e dentro disso conseguir desenvolver o tema, que eu vou mostrar para vocês como que você vai conseguir fazer isso. Então, a teacher falou todos esses tópicos, mais um que ficou aqui, ó, verb tenses, que para mim é o mais importante de todos. Gente, um verbo, ele determina tudo. Na sua prova do IME, em qualquer coisa que você for ler,
Pensa, você pegou a prova, daí você começou a ler os textos. Dentro desse texto, tem alguma coisa, alguma característica, alguma frase que está utilizando going to. So, for example, the doctor is going to find out something and keep doing the research and also collect the results. Se falou the scientist, the doctor, quem for, the engineer, is going to, já está no futuro. Então, se tiver uma alternativa falando que uma coisa aconteceu, oh, it happened 2 weeks ago. Às vezes a pessoa citou algo que foi encontrado 2 weeks ago, 2 semanas atrás, mas ele não aconteceu. Se falou is going to, ele ainda vai fazer alguma coisa. Do mesmo jeito, se aparecer will, o auxiliar do futuro. E do mesmo jeito, se tiver até um gerúndio com sentido de futuro, que tem como usar o present continuous com sentido de future. E daí, se você já pega o texto e tá, last week, the ocean was polluted and a lot of dust and a lot of sludge was found and last week, last month. 2 years ago, 3 years ago, foi há 3 anos atrás. Você sabe a expressão ago, A-G-O, então você sabe que isso já aconteceu. E se tiver nowadays, people are trying to research, are trying to realize something. Se tá nowadays, hoje em dia, ele está te sintonizando, colocando o que é hoje. Provavelmente os verbos vão estar todos no presente. E se esses verbos estiverem com ED ou com a letra trocada, como eu expliquei para vocês, o bizu, provavelmente esses verbos estão no passado e eles são regulares ou irregulares, como eu mostrei para vocês a forma de definir. E se você viu going to, will, se você viu would, é uma coisa na condicional, uma condição de aconteceria, alguma coisa que seria feita, enfim. Os verbos definem muito da frase. Os verbos definem muito a ideia. O verbo te estrutura. Ele te coloca, ele te dá sentido. O verbo coloca você sintonizado onde o texto está. Fica muito claro depois que você encontra o verbo no presente, no passado ou no futuro. As ideias se esclarecem para você. Você consegue achar aquele caminho que eu falei que vai ser do scanning e do skimming. Porque os verbos começam a te guiar. Até porque a teacher explica na aula 2, que é a aula de verbos do material do Estratégia, o quanto esses verbos eles são importantes, porque no inglês tem toda uma estrutura. Então, em português, a gente pode falar ontem estudei muito para a prova. Daí ficou ontem estudei. Quem estudei? Eu, é o sujeito oculto. Em inglês, não poderia falar yesterday studied. Você tem que falar yesterday I studied. Você tem que colocar o sujeito. Não existe frase sem sujeito em inglês. No, it doesn't exist. Never, never, never and ever. Não tem. So, if you were gonna write a sentence, for example, igual eu falei, né? Yesterday I studied. E se for teacher, eles roubaram o carro. Daí eu quiser falar, roubaram o carro na porta da minha casa. Você tem que usar para roubaram, que seria o sujeito indeterminado em português, você tem que colocar o they in English. Então fica, they stole the car. Ok? E choveu. Eu quero falar que chove muito no mês de dezembro, ou eu quero falar que choveu ontem. Quem choveu? A chuva tem que colocar o it. Como que fala choveu ontem? It rained yesterday. E o verbo rain fica com ED. It rained yesterday. E chove sempre no mês de dezembro. It always rains in December. E fica rains porque it é a terceira pessoa. Viram também que é da regrinha lá da aula de verbos. Tem que colocar o it? Tem. Tem que colocar o they, tem que colocar o I. Então você não pode falar gostamos muito da sua festa. No. You have to say gostamos, somos nós. We liked the party. We liked the party a lot. We liked the party very much. We liked the party too much. Que aí também poderia ser uma pergunta. We can replace the word a lot for too much. Sim. Olha só o quantitativo. A lot, too much, mesma coisa. Very much, the same. It's the same. Tem muitos sinônimos que podem ser substituídos, né? Igual, por exemplo, a palavra... uma palavra igual a um verbo que seria clean, clean up. Clean up como organize. You can replace organize and clean up. Phrasal verbs, né? Como a teacher deu aula de phrasal verbs, fica o phrasal verb figure. Figure out é você perceber. Então, oh, I didn't know. Então tá lá no texto. Oh, she didn't, she had no idea about the cells. But then, people at the lab
figured out. Eles perceberam. Então, olha só, pegar a palavra figure, que inclusive figure nem é figura. Figure, se você usar só o figure, seria dados. E daí é um falso cognato, que eu vou falar também deles. E o figure out seria perceber. Ah, teacher, mas não tem o verbo realize também para perceber? Também. E o notice, que escreve notice, também. Então, o IME poderia perguntar se você estava se referindo. O verbo realize poderia ser nesse, the verb realize could be a synonym, or the verb realize could be a similar word for the verb figure out. Se o realize, sim, it's true, poderia ser. Lembrando que vai ter uma parte da prova que pergunta a alternativa wrong, a que está errada. Daí poderiam também ser alternativas que teria uma que não estaria certa, ok? Vou mostrando para vocês aqui aos poucos. Continuando aqui, a teacher colocou tudo isso. Então, a conclusão que a gente tira até aqui é de que tudo isso aqui é necessário para a sua prova do IME. Você tem que saber tudo para você interpretar um texto. É o que eu disse para vocês, como você vai fazer text comprehension. Então, não é apenas você abrir a prova, igual abriu esse livro aqui, ó. Tem o cachorrinho, tem o mato, tem a flor, tem o poste. Ah, eu entendi tudo só abrindo. Não, você não vai compreender. Para você compreender, você tem que saber os termos. Até aqui nesse livro. Eu teria que saber a palavra guarda-chuva, que é a umbrella, a cor, né, red umbrella, a girl, tem também uma luz, uma lamp, tem um dog, the book is open, tem a grama que é grass, e tem, sei lá, talvez um campo, né, um court, daí um field, né, para campo também, e daí tem um balão, balloon, e etc. Tem que saber a palavra, teria que saber se a pessoa está caminhando, se ela caminhou, she walked, ou será que ela is going to walk no futuro, ou is walking now, está andando agora, ou at the moment, porque aí já seria o gerúndio, o present continuous, viram? Tudo isso é muito importante, a gente tem que saber esses termos sim, gente. E gramática não é chato de estudar, não. Se tiver uma forma correta de ver a gramática dentro do texto, fica super legal, cool, não tem essa. Tem, como eu falei para vocês, é forma. É material e didática. Então, o professor pega uma didática que se adapta a você, você conseguiu entender. Você está com material legal, você está dedicado, está a fim de passar, está a fim de estudar. So, you have everything in hands. You just have to study, have a good material, understand the way things go, e daí você vai, né? Just go. Aí olha como é que a teacher falou que é a divisão para vocês começarem a sintonizar melhor, principalmente aí as pessoas que ou têm vontade de fazer IME, né? As pessoas aí que fizeram a primeira fase do IME vão passar para a segunda fase agora, vão ter que encarar isso daí do jeito que a teacher vai explicar. E como, né, os alunos que participaram aqui, como o Maxwell, né, aí o Thiago. Então, se você tem interesse, você vai conseguir, você tem que saber qual é o formato e se preparar. Como que eu vou fazer essa prova? Como que ela acontece, ok? Então, vejam aí. A primeira fase tem a prova objetiva, parará, olha o que eu já vou fazer, ó. Bye, bye. A primeira fase já foi. Isso aí é só informação para quem está assistindo e tem o interesse no IME. Mas quem está assistindo a aula realmente com o foco para poder conseguir passar, que provavelmente muitos aí tentaram e fizeram a primeira fase, ó. Primeira fase já, bye, bye. Just go. E a segunda fase, agora aqui, o que interessa pra gente, né? Que é o grande objetivo aí de vocês. A segunda fase será aplicada em 4 dias. Então, é um dia para matemática, um para física, um para química e um para as provas de português e inglês, que é aqui onde a gente está, no dia 31 de outubro, semana que vem, certo? Na próxima quinta-feira. Todas as disciplinas são eliminatórias e classificatórias, com 10 questões para cada disciplina de exatas e 20 para cada de português e inglês. Então, vocês viram? Enquanto na primeira fase foi diferente, tinham 40 questões, 15 de matemática, 15 de física e 10 de química. Daí agora vão ter 10 de cada e 20 de português e 20 de inglês. Então, você vai ter que fazer 20 questões de inglês. 20, como eu falei, and, you have to write a paragraph in English. One, no, 2 paragraphs in English. Então, vai responder as 20 questões. Lê long texts, a lot of vocabulary, a lot of words, a lot of work, né, hard working aí, reading, and I don't know, you're gonna get exhausted, né, e não adianta, vai ficar cansado sim, mas você vai ler e vai conseguir fazer a prova, ok? Daí aqui a prova de inglês, então, vão ter as 20 questões, mais as 2 de escrita. A prova de inglês do IME,
Atualmente, olha a observação que a teacher fez. Está bem dividida quanto à compreensão de texto, conhecimento do vocabulário e gramática contextualizada. Eu coloco aqui que ela está bem dividida, porque tem isso em todas as questões, viu, gente? A prova não tem muita divisão de falar aqui é só gramática, aqui é só interpretação. Por mais que algumas pessoas dizem, tem alguns cursos que falam, o início da prova é todo lacuna só gramática. Não, você tem que saber interpretar sim. Tem algumas perguntas que são feitas que se você souber a interpretação, te leva para o verbo correto. Ok? Então, é uma mistura. Você tem que saber interpretação, tem que saber gramática, tem que saber tudo contextualizado em todas as questões do IME. It's a lot of things at the same time. Eu costumo falar que é um mixture, né? Ela é uma mistura de coisas, ela é uma fruit salad mesmo. Salada de frutas de conhecimento em inglês, não tem jeito. O IME mistura, você tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa base, tem que ter esse vocabulário, tem que ter esse esforço mesmo de estudar e study in English, improve your vocabulary. You have to study, you have to read. Você vai aprimorar sim, vai conseguir. Daí, além da interpretação de textos, há nas provas de inglês do IME questões formuladas com expressões idiomáticas, que a teacher falou lá atrás, que são os famosos idioms. Verbos conjugados nos mais variados tempos verbais. Eu falei de presente, passado e futuro, mas vão ter os famosos verbos no present perfect. Igual eu usei a palavra recently. Quando eles forem usar recently, ou aquelas expressões already, ou never, ever, vai usar present perfect, com certeza. Então, eu vou falar recently, I have been preparing, que eu tenho me preparado, e acaba traduzindo como eu preparo. Se eu for falar, por exemplo, que eu trabalho aqui há tanto tempo, em português eu vou falar eu trabalho. Eu não posso falar I work here for 2 years, 10 years. Eu tenho que falar I've worked ou I've been working. Então, usa o present perfect. Se você sabe o present perfect e você consegue utilizá-lo e sabe com propriedade, entendeu esse tempo verbal, você mata a questão. Mata a charada, porque ele vai colocar o termo, vai sublinhar e você vai saber do que se trata. Você vai se situar, contextualizar lá dentro, certo? Daí eu coloquei aqui também que tem preposições, como eu já tinha falado, de preposition, discurso direto e indireto, frases isoladas, quadrinhos, tópicos gramaticais, simples, complexos, escrita de parágrafos. Na verdade, vou até tirar essa palavra aqui, quadrinhos. Estava até discutindo isso com a professora Celina Gil. Há muito tempo atrás, já teve prova que colocou, sim, um quadrinho, uma propaganda. Mas isso, provavelmente 2008, antes de 2010. As provas, as últimas provas, principalmente dos últimos 10 anos aí, os últimos 8 anos pelo menos, são textos, não tem quadrinho, não tem imagens. Textos longos para se ler, sim. Só que os assuntos são tão interessantes, eles colocam textos, sim, que puxa para filosofia, para sociologia, mas coloca textos científicos, textos históricos, textos que são gostosos de ler. Então, eles já contaram aqui, eu vou mostrar a história do Pelé, a história de um escritor, né, de um autor. Eles colocam texto falando de Aristóteles e de Platão. Eles colocam falando da Revolução Russa, da Guerra Fria. Colocam texto falando de variados temas, falando de uma célula, da descoberta da cura de uma doença, puxando aí para biologia. Coloca sobre um cálculo matemático que foi feito e a pessoa não conseguiu reverter. Então, são textos das mais variadas disciplinas, textos interessantíssimos, na verdade. O legal seria ter mais tempo, né? Ficar aí 2 dias lendo os textos aí da prova. Você vai ter um tempo mais curto, então você vai ter que saber dinamizar. Go, que é o go straight to the point. Ir direto ao ponto. Até conversei isso também com o professor Marçal, que a gente estava falando de ir direto ao ponto. Não fazer rodeios, cut the edge, então cut the chase. A expressão cut the chase, né, para você ir direto ao ponto, não fazer rodeios. Uma expressão que podia aparecer, hein? Ou straight to the point, ir direto ao ponto, ou cut the chase, cortar o caminho, já ir pelo caminho mais rápido, ok? Como todas as outras que a teacher vai mostrar para vocês. Daí eu coloquei aqui também, além de estudar inglês para as provas do vestibular, há no IME o programa de intercâmbio, aberto para todos os alunos regularmente matriculados no curso de graduação e pós, que tenham interesse em estudar em instituições estrangeiras, com as quais o IME mantenha convênio. Para concorrer, é necessário 20% dos créditos do seu curso e um teste de proficiência. So, you have to do a proficiency test. Yeah. It's a kind of a level test. Então, você vai descobrir o seu nível, né? A level test. So, they're gonna
they're gonna check it out if you know the verbs, if you know how to speak English. Provavelmente tenha, né, uma prova oral aí, test your speaking, test your vocabulary, conversation. E a prova escrita, claro, né, com questions and reading, comprehension, writing, discover. Às vezes nessas provas aparecem, né, derivações. Então você vai precisar de saber inglês, de qualquer forma. Você não quer aprimorar? Talvez você tenha plano aí de você fazer, né, a área que você for fazer da sua engenharia, você quer estudar fora. Ou você pode propriamente ser enviado, né, para algum país, para algum estado dos Estados, para algum lugar dos Estados Unidos, ou para algum país, sei lá, um país da sua preferência, um país que necessite mesmo, um lugar que precise, e que a língua oficial seja o inglês. Talvez pode ser que seja na Europa também que se fala inglês, né? Talvez seja que você queira estudar, ficar um tempo em Londres, um tempo na Escócia, um tempo na França, um tempo na Bélgica. E daí é importante lembrar que mesmo que você saiba inglês, mesmo que você saiba francês para falar na França e na Bélgica, por exemplo, se você souber inglês, você se vira em qualquer lugar. Você vai conseguir conversar. Eu tenho amigos, colegas que já fizeram projetos de mestrado e doutorado na área de engenharia, assim como vocês, pessoas inclusive que até fizeram ITA/IME. São pessoas engajadas, que elas precisaram saber inglês sim, e para qualquer país que essas pessoas já viajaram, mesmo que a língua oficial não fosse o inglês falado, como na França, que é o francês, os orientadores e a pessoa que está cabeceando o projeto falam inglês e se comunicam com você em inglês, vão enviar para você e-mails em inglês, vão conversar com vocês em inglês. Então, o inglês realmente vai ser necessário, a discussão que a gente estava falando mais cedo do espanhol. Se você tem o inglês, vai facilitar essa sua vida no IME, no decorrer da sua carreira e tudo mais que você vai precisar. Não é não, ô futuro engenheiro? É o caminho aí, né, que você vai ter que seguir aí para fazer. Daí a teacher coloca a grande pergunta, que era o chamado, né, da nossa aula, desse nosso mini webinário aí, da aula de hoje, que é como fazer a prova discursiva de inglês do IME. Que inclusive algumas pessoas escreveram assim, nossa, como assim tem prova discursiva de inglês? Como assim eu tenho que escrever parágrafo? Tem gente que assusta, né? Nossa, que vestibular é esse que cobra uma redação em inglês? Que eu vou ter que saber escrever parágrafo? Sim, você vai ter que saber escrever, mas eu falei que vai ter o caminho. E como fazer esse caminho? Como você perseguir? Como você conseguir persistir? Você vai fazer exatamente o que a teacher vai mostrar. Olha as perguntas que são feitas aqui. Então, tá lá, ó. Traduzir os textos, estudar gramática, fazer provas anteriores. Até agora, tudo coisa que você tem que fazer, ó. Traduzir os textos, você vai traduzir fazendo, na verdade, skimming e scamming, que eu vou ensinar a técnica de scan and skim, que são as duas técnicas mais conhecidas para se conseguir ler um texto. Então, você scan, vou mostrar exatamente, mas o scan, só você lembrar de escanear. Você vai bater os olhos, vai encontrar uma palavra, outra palavra, você vai escanear, você vai fazer scanning, você vai conseguir absorver o que há de mais importante e essencial para entender o texto. Então, é mesmo essential, you scanning the text. E o skimming, você bate o olho e entende o assunto. Então, você vai fazendo o skimming, que é a tradução, inclusive, de scan, é o escanear, skim é desnatar. Quando você vai desnatar o leite. Então, você vai absorver ali o que tem de mais importante também. Então, both of them, you get the important points. You go straight to the point, you cut the chase. Você vai conseguir, você vai, né, looking for the important things, the essential things. So, you look at the text. You're gonna take your test. You're gonna look at the whole big test. Then you have to choice. So, you look, scanning, scanning, skimming. So, you have no time to translate, no translation of everything. You have to look and you have to go straight to the point. Escanear e fazer o skimming, ok? A teacher colocou aqui, estudar gramática? Sim, só que contextualizada, da forma como está aqui no material e qualquer jeito que você quiser estudar. Mas ela tem que estar contextualizada. Fazer provas anteriores? Yes, so you have to do it. Até agora está tudo yes aqui. Tem que fazer uma tradução de certa forma, fazendo técnica de skimming, scanning. Tem que estudar gramática de certa forma, grammar. Fazer provas anteriores, somehow, né, de alguma forma. Ter um bom material em mãos.
essencial. E eu falo isso, gente, porque realmente esse material de estratégia aqui do pessoal que está montando para IME, para vocês já conhecem. Quem está assistindo a aula e já adquiriu o material de estratégia sabe como é o foco mesmo, realmente assim, para as provas da área de engenharia. Então, tem os exercícios específicos para quem vai fazer ITA, tem os exercícios para quem vai fazer IME. Essa aula, por exemplo, é preparada especial, aula 12 inteira para o IME. Como escrever, como achar a técnica, como que você encontra. Então, realmente, foco. Você pega o material, você vai ver da aula 0 até a aula, né, do curso que tem 18 aulas, dos cursos que tem 20 aulas. Você tem tudo ali. Você está com o material em mão, você vai conseguir. Se tem material de inglês, você vai conseguir. É difícil, mas a gente já falou sobre isso. Challenge. São desafios, gente. Você tem que enfrentar esse desafio e fazer a sua prova. Então, ter um bom material é muito importante para que você consiga, né, de fato, resolver exercícios e tudo mais. Ler muitos jornais, revistas e fontes específicas? Sim, ler bastante. A teacher citou alguns exemplos lá no início, né, do The Economist. As provas do IME sempre tiram texto, do The Economist. Sempre tem um texto do The Guardian. Muitas vezes aparecem da revista Time. Já apareceu da Newsweek. Já apareceu notícias da BBC News. Já apareceram artigos da Scientific American. E por aí vai. E esses são só alguns, hein, que a teacher citou, porque tem muitos outros. Só que, geralmente, a todos os anos, se você for observar, The Economist, The Guardian sempre estão presentes, assim. Eu falo que são os queridinhos do IME. Eles adoram colocar textos. E daí esses textos exploram de tudo, né? Igual agora a gente está falando da questão ambiental, das manchas de óleo. A gente até aqui no Estratégia fez um videozinho, né, para poder fazer alerta. A professora Bruna, classe de biologia, falou um pouco sobre isso, né, com o mal que está causando para os animais, que eles ficam, né, com óleo, com petróleo neles, fica difícil, atrapalha para a respiração. E os peixes que estão contaminados a gente pode ingerir e ter infecções. E o Tiago, professor de química aí, que vocês já devem conhecer, faz o preparatório para o IME e para o ITA. Ele falou também dos benzenos, falou dos fenóis, falou qual que é o prejuízo, como que isso acontece. Então, enfim, fiquem de olho aí nas dicas, fiquem de olho aí no Instagram do Estratégia, né, no nosso blog, que tem aí vários artigos, falando de várias coisas que são assuntos do vestibular. Então, com tudo isso em mãos, tendo contato com as fontes, tanto do material de estratégia, quanto todas essas fontes que você tem que buscar. Então, você pode conseguir ler na internet, você vai conseguir, se você clicar, procurar a notícia do BBC News. Você não vai ter assinatura, ou às vezes você já até tenha a própria assinatura para você estudar pelo The Economist. Mas você consegue ler alguns artigos, sim. Você consegue abrir a manchete e ler algumas partes. Ele depois vai te indicar, claro, para você assinar, mas você consegue ler. E é bem bacana se você tiver assinatura de uma dessas revistas ou desses jornais. Porque daí você está praticando inglês de fato. E é truthfully, né? Aí do jeito que precisa mesmo. Daí a teacher colocou aqui, que você precisa. E aí olha o que eu perguntei. Qual é o segredo? Coloquei a pergunta aqui, ó. Qual é o segredo? What's the secret? Então, tem um secret? Tem um segredo aí especial? Vocês acham que tem? Quem acha que tem? Tem um segredo especial? O que a gente deve fazer para poder passar na prova do IME? Aliás, o que você deve fazer para fazer uma boa prova do IME? Porque se você fizer uma boa prova, você vai garantir que você vai passar. Você vai ser aprovado. Vocês sabem, a gente tem segurança. Quando a gente realiza uma boa prova, a gente sai e sabe. A gente sente. You can feel it. Então, você vai para a prova e you prepare yourself. E, aliás, as pessoas que estão fazendo prova provavelmente já têm uma noção, né? Estava até conversando isso de inglês. A prova é English. So, have to have a fluent English or basic English. Sei lá, mas vocês têm que saber. Então, você vai, you get your test, you have to look at the test, and you have to read the texts, you have to answer, you have to look for important words and essential things. E por aí vai, ok? Então, o que eu coloquei aqui? Que você, para passar, o grande segredo é saber o formato da prova do IME. Então, eu vou mostrar agora para vocês os passos de como que essa prova é preparada. Como que ela é, qual é a corpagem dela, como é que ela vem, qual é a receita dela ser feita. E ela sempre vem assim? Vem. Ela veio com uma novidade do ano passado, de uma lacuna que eu vou falar para vocês agora, mas ela vem nesse formato que eu vou mostrar agora, há longos anos. E isso pode até ser modificado de leve, mas é bem leve mesmo.
O que acontece realmente é do jeito que a teacher Andréa Bello vai mostrar agora. Se você ficar atento, você vai ver. Pega a prova igual eu peguei, de 2008, 2009, 2010, 2011. Se você pegar todas as provas, vai ter esse texto que eu vou falar, essa forma de coluna, essas lacunas, essa escrita, tem uma receita. Você tem que saber diretamente a prova que você vai encarar, a forma como essa prova vai vir para você na próxima quinta-feira. E você vai matar. It's approved, so you're gonna do it. Né? Vocês vão fazer. You got it. Vou até falar got it. Já conseguiram. Então, olha só que a teacher colocou. Ó, eu coloquei aqui o resumo em inglês de tudo que você vai ter que fazer na sua prova. A teacher colocou em inglês e às vezes eu até falo, né, aí algumas palavras que é bom que você pratica, né, you practice your vocabulary. Eu coloquei tudo em inglês, só que lembrando que tem as traduções. Teacher contextualiza você. Se você, né, não entende alguma coisa, pergunta aqui também no chat. Se não está entendendo algo que você quer saber para esclarecer, eu esclareço para vocês. Mas, enfim, eu coloquei aqui fill in the blanks, use all grammar topics, e daí a teacher vai mostrar um por um, falando para vocês. Oh, acabei de ver que na hora de digitar grammar, de grammar topics, saiu só com M, ó. Arrumei aqui para vocês verem, ó. Então, tá lá. Fill in the blanks. O que é fill in the blanks? Olha só. No texto 1, você tem que preencher lacunas. Fill in the blanks é preencher as lacunas. Então, geralmente tem um texto, que é o texto 1. A prova do IME, ela vem na maior parte das... Ela veio nos últimos anos com 4 textos. Algumas com 5, porque tinha um texto com 2, outro texto para 2. Mas geralmente 4. O primeiro texto, que eu chamo de texto 1, para 10 lacunas. Então, essa é uma fórmula que é utilizada sempre. It's always like this. It's always the same. Então, eles vão colocar o texto 1, vão pedir 10 questões de preencher lacunas. Essas lacunas eu escrevi aqui temas variados. Essa lacuna vai ter o quê? Eu até chamei de temas variados do brainstorming. O que é brainstorming? Brainstorming é quando você pega uma palavra e dela saem várias coisas. Por exemplo, eu vou pegar essa caneta, daí eu vou falar pen. O que vem na minha mente se eu falar a palavra pen? Eu posso falar pen, eu lembro de escrever, write. Eu lembro de redação, composition. Eu lembro de aula, class. E daí vai fazendo brainstorming de ideias, né? De ideas. Então, write, composition, reading, study, college, faculdade, school, text, poem, I don't know, qualquer coisa que vem na sua mente. Então, você fazer o brainstorm. E eu coloquei aquele tanto de ideia lá do começo. E daí é justamente isso que tem nessas 10 lacunas. Cada uma explora um tema. Tem lacuna com preposição, tem lacuna com advérbio, tem lacuna com linkers, os conectivos, tem lacuna com tempo verbal, colocando um verbo no presente, ou no passado, ou no futuro, ou no present perfect, para você falar qual é o certo. Então, nessa hora, você vai ter que ler atento. Olhar cada alternativa e fazer uma espécie de comparação. Você coloca uma palavra, eu vou mostrar aqui no exercício, você coloca uma palavra, ela não deu certo, porque o que tem anterior a ela não condiz. Você coloca outra, você vê que não tem como, que está uma coisa no passado misturado com o presente. Você coloca uma preposição, você vê que ela não faz sentido. E daí você vai fazendo o quê? Elimination. Você elimina alternativas através de comparação e você, ó, keep an eye, fica de olho. Olha uma, olha outra, você vai conseguir achar esse caminho aí, certo? Aí a teacher colocou, então tem o texto 1, que é o texto que vai ter as lacunas, fill in the blanks. Depois desses temas variados, tem o texto 2. O texto 2, ele tem, eu coloquei aqui perguntas de interpretação de texto, ó. Use all grammar topics, com uso de todos. Essas perguntas de interpretação de texto é porque usa todos os tópicos. Então, é porque tem cursos. Quando eles vão falar da prova do IME, aí a pessoa diz o quê? Que a prova do IME tem interpretação de texto nesse texto 2. São questões de interpretação. Interpretação é uma coisa muito ampla. É claro que tem interpretação de texto. Pois se os textos são longos, são textos aí de 1,5 página, 2 páginas, texto com 10, 15 parágrafos, como que não vai ter interpretação de texto? Tem interpretação. Só que no meio da interpretação, se você sabe, igual eu falei para vocês, se você sabe uma if clause, se na interpretação falou assim, if, for example, let's use an example in English. If technology grows up and develops more, probably
we are gonna have lots of machines in the future. Daí falou, né, se a tecnologia crescer muito, né, if technology grows, continuar crescendo, continue, goes on growing and developing, e desenvolvendo, we are gonna have more machines in the future. Vamos ter mais máquinas ainda no futuro. Daí tá lá nas alternativas, né? According to the text, technology is gonna help the society. A tecnologia vai ajudar a sociedade? Será? Falou lá alguma ajuda? Então você leu e falou, if, se continuar crescendo, vai ter muitas máquinas. Isso significa que está crescendo, vai ter mais máquinas, está ajudando? Às vezes para uns isso é ajuda, para outros não é. Então aí você fez a pura interpretação. Mas e se tivesse assim, according to the text, the more technology grows, the more machines we have. Vejam só, ele usou um termo de comparação. The more technology grows, the more machines we have. The more, the more. Quanto mais a tecnologia cresce, mais máquinas nós temos. É exatamente o termo comparativo que ele usou anteriormente, que a teacher deu exemplo, com a if clause. Então, ó, if technology grows, we are gonna have more machines. Se a tecnologia cresce, teremos mais máquinas. Então, the more technology grows, the more machines we have. Ou poderia usar também o the most. The most growing, the most machines. Então, são comparações que eu fiz com o more, fiz com the most e fiz com a if clause. E deu tudo a mesma coisa. Só que eu teria que saber a gramática. Eu teria que saber a forma de comparar. E se usa o termo the more, viram? Então, tudo está muito conectado. Tem que saber mesmo a gramática contextualizada. Tem que saber o vocabulário aí de tudo que vocês têm estudado. Os textos que eu ofereci aí no nosso material. São vários textos. A gente hoje encerra aí um ciclo de 12 aulas super embasadas, com tudo, exatamente tudo que tem dentro de uma gramática e que você possa precisar para realizar uma prova do IME perfect, do jeito que vai ser, ok? Daí eu coloquei o resto, olha só. O primeiro texto, a teacher falou para vocês. Tem uma pergunta aqui, vou fazer a pausa para explicar para a Mayara. Mayara, você perguntou aí se é necessário ler primeiro o texto para preencher as lacunas. Eu costumo dizer o seguinte, essa pergunta foi muito boa da Mayara. Mayara, são técnicas. Tem algumas pessoas que elas gostam de ler o texto primeiro para poder entender o assunto geral. Então, você faz uma espécie de scanning. Você bate o olho e tira a ideia central. Daí, como eu falei, technology, está entendendo que é de tecnologia. Se está falando the scientists, discovery, ou find out, descobrir alguma coisa. Se está falando, por exemplo, de uma célula, the ocean spills, lá do oceano que espirrou, né, derramou o petróleo. Eu indico que você deve ler o texto sim, dar uma olhada no texto sim. Agora, tem pessoas que fazem relatos que funcionam, se ela der só uma olhada de bate o olho no texto, vai para as alternativas, lê uma a uma e procura no texto a resposta. Daí você está fazendo realmente o scanning de fato. E quando você está lendo para poder procurar o assunto, você está fazendo o skimming. Então, você pode usar essas duas técnicas e você vai conseguir ler o texto. Eu acho que é adequado para cada aluno. Pega os textos que eu vou utilizar hoje, Mayara, aqui na aula, e tenta ver se você faz print de tela ou se você assiste outra vez, ou se você, né, já fez assinatura, esse material já está aí para você. E tenta fazer desse jeito. Tenta ler o texto e tenta pegar as alternativas e procurar. Eu vou fazer essa análise desse jeito. Ver como que fica melhor para você. Mas o que eu indico como professora e o que eu já vi de quando eu resolvi várias provas, na hora de eu resolver, eu dou uma olhada no texto, não leio ele inteiro, não faço a tradução dele todo, pego palavras-chave, palavras que são essenciais para a minha compreensão geral, assim como vai ser a sua, e depois eu vou lá na pergunta e vou olhando alternativa por alternativa e você vai conseguir achar qual lacuna que você tem que preencher. Porque daí se a lacuna tem, por exemplo, away, up, for, down and about, daí você vai lá no texto e olha lá que está, por exemplo, escrito run, blá, 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 and people are very poor. Run, tanana, money, and people are very poor. Se falou run e tem money e depois poor, então alguma coisa com dinheiro, as pessoas estão pobres. Run about é sobre o dinheiro. Run off é run for or run out. Tem o phrasal verb que é faltar. Quando está faltando alguma coisa é run out. Até é bom que vocês já anotem esse phrasal verb. It's run out milk, tá faltando leite em casa. Run out money, tá faltando dinheiro. Então, no caso, seria run out money,
porque falou depois people are poor. Então, você não leu o texto todo para preencher essa lacuna. Eu só vi que era run, procurei a preposição que completava esse phrasal verb, que era o out, porque fez sentido falando de poor. Então, se falta dinheiro. Mesma coisa se fosse a expressão full, se fosse a expressão lack, se fosse a lot of, porque lack, L-A-C-K, lack of money, é falta de dinheiro. Lack of education, falta de educação. Lack of respect, falta de respeito. Então, se tivesse também lack, seria lack of money, falta de dinheiro, porque falou depois poor. Daí já daria para você descobrir como você preencheria lacuna sem ler o texto todo. Só sabendo cada alternativa e lá no texto o que ele está querendo dizer. Você teria que olhar o que tem antes, o parágrafo que tem depois. Você faz uma conexão de ideias. E daí vai ficando mais simples, ok? Daí a teacher falou lá que o texto 1 vai ter as questões de preencher a lacuna, que o texto 2 vão ter as questões de interpretação de texto, só que usa todos os tópicos. O texto 3 geralmente tem duas questões que trabalham um sinônimo ou um antônimo, né, a similaridade das palavras aí, das expressões. A do ano passado, a última, sem problema, Maxwell, você vai sair, mas você depois assiste essa aula aí, viu? Se tiver dúvida, manda aí no Instagram da teacher, manda aí, assiste os vídeos aí do TikTok, manda aí no fórum de dúvidas, manda pergunta aí que eu te ajudo, viu, se for necessário. O ano passado, a teacher colocou que o texto 3 trabalha com sinônimo e antônimo. O ano passado, eles colocaram a palavra serendipity, vou mostrar para vocês aqui, que é a palavra ao acaso. Daí, sabendo essa palavra, o sinônimo dela, você acertaria. Não ia precisar de ler o texto todo e você ia direto lá nessa palavra, pelo sinônimo dela você descobriria. Geralmente o texto 3, ele trabalha isso, uma palavra similar, ele pergunta ali se pode ser substituída realmente por outra, ou se ela parece com essa, ok? Um sinônimo ou um antônimo. Depois, ele vai colocar mais um texto, que como eu falei para vocês, geralmente tem 4, e aí é o que a teacher colocou aqui. Eu coloquei primeiro fill in the blanks, que são as lacunas, use all grammar topics, usar toda a gramática, similar words, tem o sinônimo aqui, hard vocabulary, daí no 4 ele coloca pura interpretação, um hard vocabulary, vocabulário mais difícil, intenso, intense vocabulary. E por que eu coloquei a palavra aqui tricky? A tricky option. Porque tricky, em inglês, significa uma pegadinha. Tricky é usado, inclusive, quando o pessoal faz festa de Halloween, eles falam a expressão, né, trick or treat. Então, é uma pegadinha, né, vai ser doces ou travessuras. Tem essa palavra do tricky, que é uma coisa enganosa, uma pegadinha. Por quê? Porque ele coloca nessa hora do texto 4, geralmente, choose the correct option. Daí você escolhe a correta. Choose the correct option. Você continua escolhendo a certa. Choose the correct option. Choose the correct option. De repente, ele coloca assim, choose the wrong option. Escolha a incorreta, que é wrong. Daí você já está ali tanto fazendo correct option, correct option, correct option, que você procura uma certa e marca. E ele, nesse enunciado, estava pedindo wrong. Então, leiam bem os enunciados. Pay attention, very important. Você tem que ler. Se tiver a palavra wrong, como eu escrevi aqui, ó, ele geralmente coloca um wrong option. Ele vai pedir uma opção que está incorreta. E isso acontece muito, aconteceu em várias provas que a teacher analisou, de IME, viu? O IME adora fazer isso. Ele é mestre em querer ver. Na verdade, eu acredito que isso é feito para poder realmente checar se vocês estão prestando atenção. Né? Se você está fazendo a prova com atenção, se você está entendendo a dinâmica da prova, se você realmente está procurando a alternativa correta, a alternativa que está incorreta, porque se você está seguindo e está prestando atenção, está focado, você vai ver a palavra wrong lá, vai ver que é para escolher a errada. E até porque se você está procurando a certa e você começa a perceber que está tudo certo, tem alguma coisa que está fora de sintonia aí. Por que tem alternativas muito corretas? Aí você vê, é porque ele está procurando a errada, a wrong. Certinho? Daí depois, o que tem mais aí? Daí olha só o que a teacher colocou aqui também, ó. Coloquei aqui writing. Daí depois dá 4, ó, 2 questões objetivas, a escrita de parágrafos de 30 a 50 palavras. E aí olha o que eu coloquei aqui. Follow the rules, please. A teacher colocou para você seguir as regras. Follow the rules. Por favor, galera. Você tem que seguir. Olha o que eu coloquei aqui.
keep writing the sentence, quote the offer. Você tem que ou continuar escrevendo, eu coloquei a tradução embaixo para vocês, né? Ou você vai continuar escrevendo, que é keep writing the sentence. Geralmente é uma quote, uma frase, né, que eles oferecem, como se diz, né? Uma frase de efeito, um provérbio, uma frase reflexiva, geralmente uma frase filosófica. Eles gostam muito de colocar, igual eu vou mostrar aqui, né? Igual a do ano passado. Os barcos estão seguros em seu porto, mas não foi para isso que eles foram construídos. Escreva sobre isso. Então, como assim, né? O barco no porto está seguro, mas não é para isso que ele foi construído? Se está falando que o barco não foi construído para ficar no porto, o que ele está querendo dizer com essa mensagem? Talvez você pode pensar que você vai trabalhar falando de sair da zona de conforto, porque você está seguro onde você está, mas é melhor sair dali e arriscar alguma coisa. Talvez pensar para você falar que o barco é feito e os navios, né, para as grandes navegações, para transportar alguma mercadoria e não ficar parado no porto o tempo inteiro. Talvez você iria pelo caminho de falar que tudo que fica muito parado não desenvolve. Então, qualquer caminho que você seguisse, você tem que raciocinar nesse sentido de keep writing, de continuar escrevendo sobre isso. E pensar nessa quote, nessa frasezinha aí que ele indica. O outro parágrafo, geralmente ele fala para você fazer isso, continuar escrevendo o parágrafo, a ideia que ele deu. E o outro, ele geralmente pede para você dar a sua opinião, que foi o que eu coloquei aqui, ó, give your opinion about it. Nesse caso, você pode fazer duas coisas. Você pode agree, concordar, ou disagree, não concordar. E daí, olha, o que eu coloquei aqui na última, olha só. Last year, brand new. Use the sentence at the end. O que é brand new? Brand new é uma novidade. Eu coloquei isso aqui e eu vou até colocar um asterisco aqui para vocês se lembrarem por quê. Porque o IME, eles geralmente pedem para você continuar o parágrafo, igual eu falei que é o do navio que eu vou mostrar a questão. E daí, o ano passado, ele pediu para, ao invés de você continuar, você usar a frase na última linha. Então, era para você escrever um parágrafo e aquela frase que ele deu ia ser a última. Você ia aproveitar ela para ser a última frase do parágrafo. Então, vocês viram que mudança foi uma diferença inovadora. E daí, você teria que conseguir reproduzir, né, esse parágrafo, essas ideias, para você depois encaixar aquela frase lá no final. Então, sempre desafios, né? Foi essa novidade que aconteceu, mas que daria para fazer tranquilo sim, que eu vou dar exemplos aqui para vocês, ok? Daí, então, agora que a teacher mostrou aí o caminho, mostrei para vocês o formato, como que a prova geralmente é. Daí, ó, vejam só. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu dividi o material. Claro que eu não vou parar de aula em aula, não vou ficar explicando aqui como que tá o material da teacher Andréa, não vou fazer isso. Mas eu vou mostrar qual a divisão que eu fiz, que é a minha instrução, já que essa aula é para instruir você como passar, como conseguir fazer a prova dissertativa do IME. Para você conseguir fazer essa prova, você tem que passar por todas essas etapas aqui. Então, eu dividi o meu material desse jeito. Você pode servir para você, né, pode usar como guia de estudos. O que você deve estudar pouco a pouco? Se você não está estudando pelo material da estratégia, o que você deve buscar para você poder estudar? Eu dividi aqui uma forma que deu certo, é uma fórmula mais ou menos que a teacher está percebendo que os alunos estão entendendo, estão gostando e que realmente está super eficaz. Eu tenho desenvolvido há muitos anos um formato e esse daqui realmente, ó, fit, está encaixando, você vai conseguir. Então, vejam o que é importante para você ir fazendo pouco a pouco e você conseguir estudar tudo. Contemplar aí, né, o que é necessário para a prova do IME. Então, olha o que a teacher fez. Eu coloquei aqui na minha aula 0, é uma general presentation, uma apresentação geral do método. Então, eu coloco topics introduction, na introdução. Daí, aqui, o que eu mostro? As técnicas de skimming e scanning, que são importantíssimas para você. Eu falo um pouco da importância dos tempos verbais em inglês, que foi o que eu fiz aqui. Falo dos falsos cognatos, dos termos gramaticais que são essenciais, do uso das expressões idiomáticas e uma forma de interpretar imagens quando tem imagem, né? Porque eu falo de forma geral. Daí, quando é o do IME, só fala do IME, só fala dos textos, textão, né? The long, long texts, a lot of reading, que você vai ter que ler. Na verdade, essa aula 0 foi o resumão que eu fiz para vocês no início dessa aula aqui.
Eu falei para vocês da importância das técnicas de skin scamming, falei para vocês que vai existir os falsos cognatos que podem te atrapalhar ou não, se você conhecê-los. Falei que aparecem expressões idiomáticas. Tudo que a teacher falou para vocês no início foi esse resumão do que eu coloco na minha aula 0, que é para você ter um apanhado geral, uma general view, sobre tudo que tem, que vai ter no dia da sua prova do IME. Depois, o que a teacher coloca na 1? Na minha aula 1, eu falo da técnica skin scanning que você tem que saber, para poder te ajudar muito para você ler o texto. Do mesmo jeito que a Mayara perguntou aí, ó, é necessário ler o texto para encher a coluna? Se você quer ler o texto inteiro, né, na íntegra, você vai conseguir com técnica de skinning e scanning. Você consegue ler esse texto com propriedade. Eu só não sei se você quer que esse tempo, né, que tem a demanda desse tempo aí para você ler o texto todo, porque se você quiser ler ele inteiro, você vai conseguir. Agora, o ideal é que você leia o que é importante, que você busque a informação necessária, que você precisa correta, traga para você e compreenda para continuar fazendo a prova, hein? Daí eu coloco skin scanning, explico e coloco vários exercícios e coloco vários exemplos. Na aula 2, a teacher já explora verbos e tempos verbais, que também é um tópico assim, né? Interessantíssimo, super importante. Então, na aula 2, a teacher explora o simple present e explico ele dentro de textos do vestibular. O simple past e mostro também dentro de textos. O futuro simples com will, com going to, o verb be, gerúndio, present continuous, present perfect, past perfect, future perfect. O present perfect continuous, o past perfect continuous, future perfect continuous. Os verbos modais, que são os modal verbs, também importantes. E os phrasal verbs, que depois tem uma aula inteira só deles, mas aqui eu dou um apanhado geral, assim, né? Uma introdução para eles. Lembrando aqui, eu coloquei modal verbs, sempre tem. E nas lacunas, geralmente tem uma questão de verbo modal, para ver se você vai substituir, né? Se a lacuna lá é can, could, may, might, ou ought to, ou have to. Ou às vezes, sei lá, should, shouldn't. Eles sempre colocam modal verbs. E aí nessa aula eu passo pelos modal verbs e explico e mostro o exercício que caiu, ok? Além de você saber a técnica de scamming que a teacher explicou na aula 1 e aqui na aula 2 eu coloquei real como que você faz isso, todos os verbos. Daí, você já está, né, com o programa, o class program aí, em evolução. Na aula 3, eu explico sobre artigos, articles and nouns. Então, artigos e substantivos. Os definite articles, indefinite articles, nouns, common noun, proper noun, compound, abstract, collective, singular and plural, countable and uncountable. Que daqui entra o much e o many. Então, se você souber esses termos, se você estiver acompanhando, estiver estudando desse jeito, você vai conseguir a aprovação. Por isso que eu falei, como você vai passar? Você tem que saber isso tudo. Vai ter termo aí de quantifier, igual tem aqui, countable e uncountable? Vai ter. Vai ter lá um plural e um... E não é um money, que a gente sabe que é much, uncountable. Vai ser por exemplo, alguém sabe como que é, você aí que está assistindo, sabe como que fala o plural de ratos? Porque se você for falar o plural de pessoa, person, people, é um que você vê com mais facilidade. E também homem, que é man com A, homens, man com E. Mesma coisa mulher. Mulher, woman, mulheres, women, troca de A para E. Person, people, a teacher falou, criança, né? Child, no plural fica children, e não tem S. Agora, rato. Você sabe mouse. Tem o Mickey Mouse, né? Você sabe rato, mouse também do computador. Mas e ratos? Escreve mice. Você sabia disso? Então, mouse, M-O-U-S-E, o plural é mice, M-I-C-E. Vou até escrever aqui para vocês. Vocês sabiam disso? Já guarda aí como curiosidade, ó. O plural de rato, que é mouse, o plural de mice. Assim como outros plurais também que a teacher falou, ó. O person, que o plural é people, que é pessoas. O child, que eu falei que é criança, fica children, crianças. O plural de homem, que eu falei man, fica man com E. Mulher, woman, fica women com E. E outros plurais também que podem ser explorados, vários aí, né? Etc, etc, etc. E aí o mouse eu coloquei como curiosidade o mice, porque já apareceu num texto. Estava remetendo à história, né? O conto de fadas, o fairy tale, daquele que toca flauta, o homem do que tem a flauta e os ratos seguem, né?
e falava, remetia, se referia a esse texto, assim, falando dos irmãos Grimm e falando de várias histórias, contos de fadas. E daí tinha lá falando se estava fazendo referência a animal. Se mice estava fazendo referência a animal ou a dado. Porque a palavra dado de jogo, né, de tabuleiro, é dice. E aí era para você confundir a palavra mice com dice. Ok? Na prova aí do IME. Era mais ou menos isso. Depois a teacher coloca que na aula 4 eu explorei com os alunos, né, e todo mundo aí que está com o material em mãos, sabe que tem lá os adjetivos. Daí essa aula é legal, bacana, porque além de mostrar as qualidades, ó, tem comparative sentences and superlative sentences. Lembra que eu dei o exemplo agorinha de if something, tarará, the more, ou the most, ou podia usar até the less. The less you study, the less you learn. Quanto menos você estuda, menos você aprende. Daí, tudo isso vai fazer uma frase comparativa, uma frase no superlativo. The most important thing is to work out. Às vezes, um texto que está falando que a coisa mais importante é malhar, workout. Já outro texto está falando que a coisa mais importante é alimentar-se bem. The most important thing is when you eat well. When you eat well, then you get healthy. Você fica saudável. The most important thing is happiness. Outro texto trabalha que a coisa mais importante é a felicidade. Teve até um texto que trabalhou falando de minimalismo, né? De viver com poucas coisas, viver apenas com o essencial da vida. E por aí vai. Então, trabalho comparativo e superlativo, muito importante também, né? Tópico bacaníssimo aí. Depois, na aula 5, a teacher trabalhou os pronomes, e daí eu comecei até a falar para vocês quais que são importantes. E aí, na aula 5, eu falo de vários deles e coloco questões de vestibular que tem, né? Que tem aí os personal pronouns, os pessoais, possessive, que é o possessivo, subject, os sujeitos, object, os objetos, os adjective pronouns, pronome adjetivo, reflexive, dei o exemplo do yourself, yourselves, demonstrative pronouns, infinitive pronouns, interrogative pronouns, os quantifiers, que são os determinantes, ó, some e any, no e none, a lot of, much e many, few e little, every, neither, either, são também importantes. E o restinho da aula, depois a teacher coloca também preposition, todas as prepositions que são mais importantes, conjunctions, as conjunções, adverbial sentences, as orações aí, ó, o início das orações subordinadas e coordenadas, né, tão famosas no português, elas vão aparecer também em inglês aí, de causa, tempo, condição, maneira e contraste. Cause, time, condition, manner and contrast, ok? Na aula 6, que é importante também você estudar, o discurso direto e indireto, que é o report speech and direct speech, a voz passiva e ativa, active and passive voice, as conditionals, que eu dei o exemplo também das if clauses, a zero conditional, first, second and third, só fazendo um resumão para você ter uma ideia do que você precisa saber. Se você fala, por exemplo, se eu estudar para a prova do IME, eu vou passar. If I study, I will pass. Ou I'm going to pass. Essa é a conditional one, porque é uma frase no presente e a segunda no futuro. Já vai anotando, ó, isso é um bizu, olha só essas conditionals. A zero conditional é presente. Eu falo assim, se eu estudo, eu passo. Mais ou menos que é uma coisa óbvia. Quando você deduz uma obviosidade. Então, if I study, I pass. Zero conditional. If I study, I will pass. Se eu estudar, eu vou passar. One, first conditional. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Já é a second conditional. Uma condição que se eu fizesse algo, outra coisa aconteceria com would. E se eu falar, if I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Viu aí a third conditional, que usa o present perfect e o perfeito condicional. Viram? Essas três frases com a zero conditional, elas definem as condições, as conditional sentences. Sabendo utilizá-las bem, como tem na aula 6 e vários textos, se ela aparecer no texto, você vai saber se é uma condição de uma coisa que já... Aí o IME podia perguntar assim, according to the text, something that has already happened is in the second paragraph. Uma coisa que já aconteceu. Então, se ele falou, por exemplo, if I had studied, I would have... passed with a better grade. Eu teria passado com melhor nota. Então, isso já aconteceu. Se ele tivesse dado, ele passaria. Agora, se falasse assim, if the engineer
works on the project every day and constant studying, he probably is gonna get a good result. Então, se o cara trabalhar, né, o engenheiro trabalhar bem aí, continuamente, ele vai conseguir um bom resultado. Daí, falar uma coisa que já aconteceu, they're talking about something that has already happened. Já aconteceu? No way, because they're saying, oh, if tanana, he's going to. Se ele fizer isso, ele vai colher. Então, não aconteceu ainda. Viram como é que você sabe uma if clause? Ela te define se você está falando que uma coisa aconteceu ou ainda não aconteceu. E é desse jeito. Depois a teacher colocou aí que na minha outra aula, que é a aula 7, aí eu trabalho uma coisa também super importante, que são os linking words. Os linking words aí, eles fazem ligação total, né, de uma frase com a outra, que são os conectivos. Eles fazem aí um papel muito importante no dia da sua prova, e principalmente esses conectivos, eles ajudam muito... Nossa, me deu uma alergia aqui. Eles ajudam muito quando você vai escrever o parágrafo, porque você vai conectar uma frase com a outra. Você quer falar, por exemplo, que isso e também, e acrescenta uma informação. Ele ajuda muito na hora que eu for falar de parágrafo aqui, vocês vão ver. Depois, a aula 8, a teacher trabalhou abreviações, as abbreviation e contractions, e as contrações também, né, de forma aí geral. E aí eu falei das mais comuns, os auxiliares, que você tem que saber, os verbos modais, essas... Por exemplo, aqui eu falei a diferença do apóstrofo S, ó, do is com o apóstrofo S do has. Então, se você vê uma frase lá do IME assim, ó... the chefs... chefs done several dishes. Aí, olha só. The chef's done several dishes. Será que isso daqui, a gente vai pensar, é is? Será que isso aqui é has? Ou será que isso aqui é posse? E aí? E daí, você percebe que, se você for fazer a tradução em linhas gerais, só para você compreender, ó, the chefs, o chefe de cozinha, aí done, fez ou feito, several dishes. Several é sinônimo de very ou many. Aqui no caso, many, de muitos pratos. Então, ele fez muitos pratos. Se for ele fez muitos pratos, não precisaria do S, porque ia ser did. Só que tá done. O que você vê aqui? Isso aqui é um verbo no particípio. Se esse verbo está no particípio, antes dele tem que ter o quê? Um have ou um has. Então, isso aqui é a abreviação de has. Até porque se você traduzir com is, o chefe é feito. E não é feito, é ele tem feito muitos pratos. Daí você já tira a conclusão que, na dúvida que você ficou entre o posse, has ou is, realmente o has dava o present perfect e fazia a melhor opção. Na aula 9, a teacher fala de relative clauses, aí eu uso who, which, that, por exemplo, a pessoa que estava aqui a certo momento foi quem me ajudou. Então, tá lá no texto, né? The person who was here a few minutes ago was the person who helped me with the test. Daí, coloca lá. According to the text, a person that helped was mentioned. Uma pessoa que ajudou foi mencionada? Totally truth. Só que lá no texto ele colocou who, the person who helped me, pessoa quem me ajudou. E na alternativa ele colocou the person that, a pessoa que ajudou. Os dois são utilizados. O that é um pronome, um relative pronoun que é utilizado para objetos, animais e tudo. O that pode usar para todo mundo. E o who só para pessoas. Então eu posso falar a pessoa que me ajudou, a pessoa quem me ajudou. The person who helped me, the person that helped me. Viram? Então é mais ou menos por aí. Você sabe, você tem uma noção, te ajuda muito. Depois a teacher colocou aqui também que na 10 tem os idioms, que são as expressões idiomáticas que a teacher comentou sobre algumas, né? E a aula 11 eu falo de phrasal verbs, que foi a aula, inclusive, que teve hoje pela manhã. Essa aula aí tá liberada, hein? Vocês podem assistir. Para quem quer acertar tudo aí no IME, vários phrasal verbs, a aula tá disponível lá, viu? No Estratégia Vestibulares, no nosso canal aí do Estratégia Vestibulares, aula de phrasal verbs lá fresquinha para vocês. E na aula 12, o que eu ensino?
O writing paragraphs são as estratégias de leitura. Writing strategies, que são as estratégias aqui do estratégia, né, que eu preparei para vocês conseguirem passar no vestibular do IME. Agora, deixa eu fazer um apanhado geralzinho aqui da gramática. Vejam só, uma coisa que eu adoro. Ai, como eu adoro essa parte. Isso aqui são alguns bizus. Lembra que eu falei aquele do presente, do verbo no passado, de você falar, ei, estudei, trabalhei, fica worked? Então, agora vejam esse daqui que a teacher preparou, ó, para poder fazer mais ou menos que passar um mel na sua boca. Quem já está com matéria em mãos viu tudo isso aqui, já está craque. Quem ainda não viu, prestem atenção, por exemplo, numa das técnicas que está na aula de verbo e de adjetivo que te ajuda. Vejam lá. Olhem aqui, ó. Em inglês, diferente de português. Olha em português como que fala, que pessoa brilhante. Falou, what a brilliant person. Então, em português estava, que pessoa brilhante. E aqui, what a brilliant person. Então, aqui, ó, ele veio antes. Aí eu falo para os alunos o seguinte, se você chegar no lugar, e aí uma pessoa que está nesse lugar falar assim, nossa, que comida, vai falar, nossa, que comida gostosa, nossa, que comida boa, nossa, que comida saborosa, que comida cheirosa, ou nossa, que comida ruim, que comida que não tá boa. Se você não olha para o rosto da pessoa, você não sabe, porque agora eu falei, ó, nossa, que comida boa, nossa, que comida. Mas e se eu não estou vendo a pessoa, eu estou de costas? Eu vou falar que comida, eu não vou saber se ela vai elogiar ou se ela vai criticar. E daí você vai ouvir, não sabe o que vai ser dito. Agora, se fosse em inglês, a pessoa já ia falar assim, oh, what a delicious food, what a tasty food. Ou então, what a bad food, what an awful food. Ele já fala o horrível, o terrível, o tasty, gostoso, delicious, antes de falar food. Mesma coisa, mesmo raciocínio, aqui pro brilhante. Que pessoa, uau! Né? A pessoa chega na sala e fala, uau, que pessoa... Pode ser, uau, que pessoa bacana, que pessoa brilhante. Uau, que pessoa sarcástica, hein? Que pessoa má. Então, se ele falar, what a brilliant person, se ele for falar, oh, what a sarcastic person, ele já fala, oh, what a bad person, what an intelligent person, what a great person, what a terrible person. Já coloca o adjetivo antes, você já sabe do que vai falar. Vai falar que a pessoa é uma dessas coisas. Mesmo raciocínio, a teacher usou aqui, coloquei exemplos para vocês verem, ó, do presente, passado e futuro. Vejam só o que eu estava falando, olha aqui, do presente, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Que não saiu aqui, ó, no quadradinho. Daí, em inglês, eu falo trabalha, trabalho, trabalhei, trabalhou, não tem nada disso. O verbo no presente de eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalheis, usa um verbo. Só coloca o S para terceira pessoa. Vejam lá qual que usa. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Usa o work para todo mundo. E para he, she, it, só que coloca works. Então, você usa um mesmo verbo para todas as pessoas. Não tem essa história de eu trabalho, aí seria você, trabalho, ele trabalho, nós trabalho, eles trabalham. É assim em inglês. I work, you work, they work, we work. Aí no he, she, it, coloca works. Aí eu costumo falar para os alunos só para lembrar o seguinte. Quando você fala o verbo to be, você fala I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are. Para quem você usa is, he is, she is, it is, tem um S. Para esses é o que você vai usar o S no verbo. Então, he, she, it são os que são necessários você colocar um Szinho no verbo para fazer o presente. Até porque senão você não saberia que está no presente. Já no passado, olha lá o que eu coloquei. Eu trabalhei, tu trabalhou, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Tá vendo? Então, em português é uma terminação para cada um. Em inglês é todo mundo worked. Porque lembra que eu falei que você descobre falando trabalhei, deu a palavrinha ei, o sonzinho ei, então é worked. E daí fica I worked. Ela trabalhou, she worked. Nós trabalhamos, we worked. Meu vizinho trabalhou, my neighbor worked. As pessoas que eu conheço que moram perto de mim trabalharam. People that I know that live close to me, next to me, worked. Meus pais trabalharam, my parents worked. Meus avós trabalharam, my grandparents worked. Meu melhor amigo trabalhou, my best friend worked. E aí todo mundo worked. E a mesma coisa se fosse o dirigir. Então se eu falar, eu dirigi ontem, I drove yesterday, I drove my car. Se fosse ele dirigiu, he drove his car. Eles dirigiram, they drove their cars.
e tudo fica drove. Então, geralmente, usa-se um verbo da língua inglesa para 36 verbos da língua portuguesa. E você tem coragem de falar que essa língua é difícil? Tem coragem de falar para a teacher que uma prova dessa do IME vai ser difícil? Tudo são macetes, são receitas, são formas de estudar. Então, vocês viram como que o verbo, você descobre um verbo regular ou irregular, ele usa para todas as pessoas. Daí você vai lá no texto do IME e vê o ED, ED. Está tudo no passado para todas as pessoas. Está tudo no particípio, é o mesmo para todo mundo. Não vai ter diferença de gênero e número, não. Vai usar o mesmo verbo. E daí no futuro, mais simples ainda, porque eu coloquei worked, 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 aí olha aqui o irregular, ó, escrevi, escreveu, ela escreveu, nós escrevemos, vós escreveis, eles escreveram. Fica tudo wrote, ó. O verbo write muda de I para O. Wrote. E no futuro é só colocar um will antes do verbo. Então, por exemplo, eu vou falar, ela escreve, she writes. Ela escreveu, she wrote. Ela vai escrever, she will write. Ou she's going to write. Mas se colocar o will, funciona. Se no texto tiver o will, está no futuro. He will go, ele vai. He will work out, ele vai malhar. He will fish, ele vai pescar. He will, I don't know, anything. Vamos usar o verbo planejar com phrasal verb. Porque tem o verbo plan, he will plan his future. E tem o phrasal verb, que é figure on. He will figure on the plans for the weekend. Ele vai planejar os planos para o fim de semana. Figure on. Viram? Que eu podia usar também, ele vai, na casa dele vai faltar frutas, porque ele não vai na feira. Então, in his house, it's going to run out fruit. Lembra que eu falei do phrasal verb run out, que é faltar? E poderia usar também a expressão que eu ensinei, que é lack. Lack of fruit, que está com falta, né, das frutas. Lembram? Então, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra e você vai aprendendo aí, vai aprimorando, né? Tudo que tem aí. Necessário decorar tabela com verbos do passado. Isso é um outro comentário. A Lei colocou aí que a aula é super importante, né? Que algumas pessoas deixam o inglês de lado e é um erro fatal, realmente. Alguns alunos estão vindo aqui no Estratégia, né? Alunos que passaram no ITA, alunos que passaram no IME e alunos que passaram em várias universidades, estão cursando aí primeiro ano, passaram com notas excelentes, notas exemplares. Esses alunos, quando eles vêm aqui no Estratégia, eles falam pra gente, quase todos, que ou deixaram a prova de inglês de lado, e foi um grande arrependimento, porque um outro candidato quase que conseguiu maior pontuação nessa prova, e que é um grande erro. Eles falam que se pudesse voltar atrás, tem alguns alunos que são ex-alunos IME e ITA, que mandaram mensagem hoje falando, poxa, teacher, se tivesse essa aula ano passado, eu ia fazer questão de assistir, falando da técnica de como resolver as questões, né? Então, quer dizer, Mayara, decorar a tabela de verbo, eu não acho que você precisa decorar. O que você pode fazer é talvez uma lista de alguns que você queira olhar para eles no dia a dia. Talvez eu falei agora do verbo run out, que é o verbo faltar. Eu falei para você do verbo figure on, que é planejar. Talvez você, por curiosidade, quer colocar na lista figure on, planejar, igual a plan. E run out, igual a faltar, porque run é correr, mas o run out é faltar. Daí você escreve isso no seu caderno hoje. Tira um dia da semana para você ler tudo que você colocou de anotação. Não só lista de verbo regular ou irregular, mas tudo que você anotou de novidade. Uma expressão idiomática, uma diferença, um verbo que você anotou no passado, uma comparação que foi feita, um adjetivo. Quando você tirar para estudar, fazer um resumo de tudo, você vai recordar tudo que você está fazendo. No meu material, vou falar, não é nem, gente, de fato, para querer fazer propaganda, é porque está preparado com muito carinho para que você consiga a aprovação. O que eu fiz? O que eu uso, Mayara, na aula 0, eu repito na 2 uma palavra, na 3 outra palavra, na 4 eu resgato outro verbo. Então, eu faço uma sequência, repetindo uma coisa ou outra para poder fixar. O grande segredo de você aprender inglês é você fixar as palavras com a prática, com o uso. Por isso que dizem que quando você aprende inglês e para de falar, você esquece. Então, você tem que estar praticando os verbos que você conhece. Como que você vai praticar? No meu material tem os textos, no final de cada aula eu coloco lá para praticar exercícios e eu repito verbos propositalmente para você memorizar melhor. Agora, se a lista funcionar para você, utilize uma lista sim. Mas eu digo que nada você consegue decorar mesmo. Você memoriza com o uso. De tanto ver o verbo, hoje eu falei do run out já, né, 3, 4 vezes. De tanto ouvir o verbo run out, faltar,
Run out, faltar. Run, correr. Run out, faltar. Você vai memorizar. Tem certeza que no dia do vestibular, se aparecer esse verbo run out, você vai lembrar que é o verbo faltar. Certo? Mais ou menos por aí. E daí a teacher mostrou esse esqueminha todo aqui, né? De escrever, do verbo no passado, no presente. Daí agora eu vou fazer o seguinte. Vai dar 9 horas. Eu vou apenas fazer um intervalo rápido, vou tomar um café, tomar uma água e daqui 10 minutos a teacher volta, para vocês também, né, ficarem aí, não desanimar, porque tá ficando tarde. Então vai dar 9 horas, 9h10 nós continuamos. Daí o que eu vou fazer? Vou até mostrar para vocês aqui, para vocês já verem, ó. A teacher vai mostrar textos, ó, do IME anteriores, estão vendo? Outro texto com comentário aqui da questão, viram? Vou mostrar como que é o formato da prova, a produção de texto. Vejam só, viu? Textos, como que você faz, a prova, como que ela é. Então, vocês estão vendo? A teacher vai mostrar o formato da prova, vou colocar na tela a prova de 2019, vou mostrar exercício por exercício, como que eles constroem essa prova. E uma das coisas mais importantes de hoje, como você escreve o parágrafo. Vou dar exemplo de parágrafos escritos que a teacher serviu de modelo para você conseguir escrever. E vou falar por onde que você tem que começar essa escrita, ok? Então, eu vou fazer um intervalinho e eu volto e a gente fica mais aí um tempinho para poder terminar de ver aqui os slides, ok? Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos. See you in a while. See you in a while, crocodile. See you later, alligator. Ok?